Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje nós vamos conversar sobre um tema que é extremamente relevante nos nossos tempos atuais, que é a questão da mediação na resolução dos conflitos. Nós vamos conversar com a magistrada Dulce Optes, ela é coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania. Vou passar a palavra para o Conrado para dar as boas-vindas para a nossa convidada e já começar o nosso bate-papo. Bom, boa noite, Dulce. Boa noite, Leandro. Boa Dulce, noite. um prazer te ter aqui conosco para conversar. E a colega tem exercido um trabalho incrível aí no âmbito da mediação judicial. Nós conversávamos antes do início, né, da gravação, a respeito do tempo, né? Eu pertenço a um tempo que a mediação tinha um espaço muito pequeno dentro da prática, mesmo da prática, principalmente da prática judiciária, né? Era a cultura do litígio, da solução do litígio, mas de uma forma bastante verticalizada, que eram as decisões e tal. E hoje eu vejo assim que as vão tomando uma dimensão diferente, se privilegia o diálogo e a melhor forma e fórmula realmente de composição dos litígios materialmente é, sem dúvida alguma, naquele em que as pessoas têm voz, né? Que aquelas pessoas que estão envolvidas, elas têm uma participação. A nossa a nossa profissão é uma profissão difícil, por isso eu já estou até encaminhando várias questões para ti, Dulce, assim, ó, porque eu sempre digo, o produto que nós produzimos, né, é um produto extremamente antipático, porque o juiz, quando ele sentencia, ele, quem entrou com a ação acha que não havia necessidade de entrar com a ação. Quem perdeu se acha injustiçado. Quem ganhou acha que nunca ganhou o suficiente. Então, é sempre um produto muito antipático, né? E eu acho que a mediação acaba alcançando um resultado, além de materialmente mais consistente, mais duradouro, né? Ele também, eu acredito que ele traga maior satisfação assim para as pessoas que chegaram a um diálogo. Então, o que eu fundamentalmente te pergunto é como é que tem acontecido esse trabalho que tu coordenas, né, dentro do Poder Judiciário. Outra questão também, assim, é qual é o índice, mais ou menos, né, não preciso, mas, assim, o que tu achas, assim, de sucesso, digamos, em que as pessoas realmente conseguem dialogar? Outra questão também, que pode, assim, nos desenvolver, assim, a gente vai conversando. Por exemplo, quais são os elementos que tu vês, assim, imprescindíveis para que se possa formalizar uma mesa de negociação, de mediação, né? Melhor dito. Então, esse também é um tema bastante importante. E o tema que é palpitante, que eu acho que é o tema do dia, é a questão agora da pandemia e o retorno das aulas, né? Nós sabemos assim que a pandemia trouxe uma série de prejuízos para todo mundo, né? E um prejuízo muito grande para os estudantes, né? Para aquela convivência não somente formal, né? Mas aquilo que compõe uma formação, que é o contato com os colegas, enfim, porque a educação é muito mais do que receber conteúdo, existe toda uma composição de convivência que estabelece, digamos assim, bases éticas, né, para o seu desenvolvimento da sua personalidade, da sua eticidade, né, em termos assim de convívio social, né? Então, como é que tem sido isso, Dulce? Fala um pouquinho da tua experiência, como é que tu foste parar aí na mediação
e como é que isso tem se desenvolvido assim no dia a dia? Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite, né? Sempre é muito bom para mim, enquanto coordenadora do Sejusc, né? E trabalhando com mediação, poder falar um pouquinho sobre mediação, que ainda existe conciliação e mediação, né? Ambos são métodos de resolução adequada de conflitos, como nós chamamos, né? Na verdade, assim, eu também me formei sob a égide do litígio, né? A gente aprendia a fazer petição inicial e contestação e recurso, e não se passava por essa questão do diálogo, porque, na verdade, o conflito é isso, né? Quando as partes não conseguem dialogar, não conseguem conversar sobre os seus interesses, né? Eles acabam ajuizando um processo, e aí eles tomam uma posição de autor e de réu. E eles transferem para um juiz, né, para decidir relativamente aos interesses deles com base nessa posição. E como tu falaste, Conrado, me permite chamar assim, é aquela questão de que dificilmente se consegue, primeiro, abranger todos os interesses, com certeza não, porque o juiz fica limitado a um pedido, né? E uma resposta. E segundo, via de regra, a gente desagrada ambos os lados, né? Mas, enfim, isso faz parte do nosso ofício, né? A gente é instado a decidir, a gente tem que tomar a decisão. Eu, particularmente, assim, eu não sei se tem a ver com a minha formação, né, pregressa, que a minha primeira formação foi em enfermagem, eu trabalhei como enfermeira, depois eu fiz direito, daí eu advoguei, e depois eu me encontrei na magistratura. Assim, eu lembro que até na época eu falei para o juiz corregedor, depois de um mês trabalhando, que parecia que eu nunca tinha feito alguma coisa diferente na minha vida. Então teve uma identificação assim muito grande. Mas eu sempre tive esse viés da conciliação, né? De tentar fazer com que as partes conversavam. Então, eu acho que agora, recentemente, com essa designação para o Sejusc, aqui de Porto Alegre, eu achei o meu chão, né? A possibilidade de trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Trabalhei muito tempo em família, também trabalhava muito com conciliação em todos os processos, conseguia um índice altíssimo de acordo e as pessoas realmente saírem que é o maior retorno, né? Saírem felizes com aquilo. Então, agora eu só trabalho nisso, para mim é mais fácil. Eu acho importante, assim, porque as pessoas fazem diferenciar conciliação e mediação, eu acho que para quem nos ouve, né, de uma forma bem superficial, mas, basicamente, na conciliação a gente trata essas questões mais pontuais, mais objetivas, onde as partes não têm uma relação continuada. E o conciliador, ele pode propor alternativas que auxiliem na resolução do conflito. Ele também é um facilitador do diálogo, mas ele são relações mais objetivas, né? Então, isso é o que os juízes sempre fizeram, né, e fazem. A vantagem que eu vejo entre um conciliador, né, que não seja o juiz da causa é que, primeiro, as pessoas vão se sentir mais à vontade, não preocupadas em produzir alguma prova a seu favor, né? Porque é mais controlado. Quem já fez uma conciliação em juízo sabe que eles ficam com receio de falar, porque podem estar dizendo alguma coisa que vai prejudicar na decisão. E o juiz também, ele fica... a gente acaba, de uma maneira ou de outra, né, ficando influenciado sobre aquilo que surge. Então, existe essas ainda que de maneira inconsciente, né, a gente já vai formando um convencimento. E na mediação conduzida, na conciliação conduzida por um terceiro, isso não acontece, né? Já na mediação, diferenciando da conciliação, ela se presta muito para essas relações continuadas, né? Quando as partes já têm conflitos de família, conflitos de vizinhança, relações de saúde, se, por exemplo, tem um plano de saúde, agora a gente também está entrando nessa seara,
ou mesmo essas relações com o ente público, né? Essas, que também a gente está fazendo algumas conciliações nessa área, as empresas concessionárias de transporte público urbano e o município, tem várias conciliações. Então, são relações que elas continuam no tempo e que tem que ter um diálogo, porque senão cada conflito que surgir vai ter um processo, né? Então, se presta bem para isso. E entre os princípios que eu reputo importante assim a gente falar é que tanto o ambiente da conciliação como da mediação, ele é um ambiente informal, né? Quem fala, quem é protagonista são os envolvidos no conflito. Os advogados, eles dão suporte, eles são bem-vindos, eles participam. Mas a gente ouve nas palavras da pessoa, a gente ouve o relato pela pessoa, por que procurou o judiciário, né? Para que dali a gente possa colher o real interesse, o que está por trás daquilo e tentar trabalhar. Então, se devolve, por que eles procuraram, né? E da mesma forma vai ser dada a oportunidade, a gente procura fazer um equilíbrio entre as partes para não ferir o princípio da isonomia, mesmo dentro da conciliação e da mediação. E também tem o princípio da confidencialidade, no sentido de que tudo que for dito aí depois também não vai ser usado, não pode ser usado no processo, né? Porque se não sair o acordo, também não pode influenciar no julgamento que tiver lá. E também é assim, além da informalidade, a voluntariedade, a gente explica como é que vai funcionar o procedimento e a pessoa vai aderir ou não, né? O que mais tem de importante? Imparcialidade do mediador é a mesma que vale para o juiz, depois não pode participar do processo também. Basicamente, assim, o que é importante é isso aí da mediação, né? E claro que dependendo do que a gente... qual é o assunto que se trata na mediação, como, por exemplo, esse que tu falaste, Conrado, da questão da volta às aulas, em função do interesse público envolvido, a gente relativiza esse princípio da confidencialidade, né? Basicamente, essa é a diferença. Com relação a essas mediações, que não sei se queres me perguntar mais alguma coisa, ou eu Não, sigo. depois faz a tua exposição, depois a gente vai... Vamos conversando, Tá. assim, mas eu acho que tu poderia seguir o que tu ia dizer. Vamos ver. Tá, dessas mediações. Tá. Bom, a gente tem... eu tenho várias perguntas, mas depois, se eu esquecer alguma, tu reiteras, né? Claro, com certeza. Então, o que está, assim... Eu sempre falo para os mediadores, nós temos vários colaboradores, todos os mediadores que trabalham no Sejus, que são certificados. Eles fazem um curso de formação, né, que são 40 horas, e depois eles têm mais 60 horas de prática, supervisionados, né, na técnica de mediação. Quem é mediador pode fazer conciliação e tem cursos específicos para conciliação. São todos certificados para poder justamente fazer, eles trabalham nessa identificação do problema, para fazer surgir o interesse, para depois trabalhar no diálogo, né? Eles são facilitadores do diálogo. E eu mesma fiz, né, tanto o curso, eu tinha feito em 2009 e agora refiz o curso, né, mas eu identifico em mim, eu acho que por esse hábito, né, do decidir, eu tenho mais um perfil para conciliar do que para mediar, né? Porque eu acho que isso também é importante. Nem todo mundo pode ser mediador e conciliador. Podem, se fizer o curso, podem dominar a técnica, mas eu acho que não é suficiente. Tem que ter um certo perfil para trabalhar isso bem, né? E, enfim, nós começamos, quando eu cheguei no Sejus, que já vinha sendo feito esse trabalho pelos colegas que me antecederam, e nós temos vários trabalhos interessantes em várias áreas. Além da conciliação e a mediação civil, e no caso a mediação família, sempre família vai para a mediação, que nós recebíamos processos dos colegas e recebemos. Também tem a possibilidade do pedido pré-processual.
Então, a pessoa pode fazer através do site do tribunal, vai lá, coloca seu problema, coloca com quem é a pessoa contra a qual ela tem alguma pretensão, algum interesse, né? Informa, a gente envia uma carta, convida essa pessoa e se resolve muitas coisas também no pré-processual. Então, essa é uma vantagem, né? Vantagens em relação do processo inúmeras, é um procedimento mais célere, às vezes em 1 ou 2 audiências já resolve a questão, né? Baixíssimo custo, porque não tem pagamento de custas, a única despesa são os honorários dos mediadores, que também ainda são baixíssimos, né? Se a gente for pensar, assim, é um valor praticamente irrisório. E dentre aquelas questões que tu me perguntaste no início, né? Além disso, a grande vantagem é que a gente transforma as pessoas, os mediandos, os conciliandos, em responsáveis pela solução dos conflitos. E eles acabam, a gente cria esse ambiente de corresponsabilidade. A partir do momento que eles vão tomar, que eles vão definir a solução para aquele problema, eles também se vinculam ao cumprimento daquilo que for decidido, que eles decidirem, né? Então dá muito pouco cumprimento de sentença, né? Porque as pessoas se sentem vinculadas àquilo. Bom, se eu conversei, se eu disse que eu posso isso, me deram a oportunidade de eu confirmar que era isso, se eu achei a solução, né? Claro que sempre alguma coisa vão ter que abrir mão. Então, eu tenho que cumprir, porque, na verdade, fui eu que propus, não foi um juiz que adjudicou, vai ter que fazer isso, desta forma, né? E, às vezes, nem sempre na verdade, a gente vai ouvir as pessoas, se não fizer uma audiência e não der oportunidade delas falarem, pelos advogados, né? E, às vezes, os reais interesses não aparecem. Então, eu acho que essa é a grande vantagem. Em relação a esse... Desculpa, não, eu achei que... Por favor, não, segue. Pergunta, porque depois eu já vou entrar no não, eu até escolas. assim, não, eu vou fazer só um comentário, assim, é que nós vivemos numa época, assim, é porque é só nós vermos, assim, o retrato do Brasil hoje, né? O Brasil hoje é um país dividido. A nossa sociedade, ela tinha divisões, ela sempre teve divisões, mas de naturezas um pouco diferentes, assim. A questão de classe, a questão econômica, que é, de certa forma, digamos assim, são aquelas as históricas divisões, né? Mas não, nós chegamos a um momento, assim, e de uma certa forma também não é um fenômeno muito assim só nacional, a gente observa isso em outros países, o mundo passa por um momento assim de muita divisão, de muita radicalidade. Aqui nós estamos num momento extremamente exacerbado, né? E eu vejo assim, isso já fica um pouco de pergunta também nesse conteúdo, assim, porque o que eu observo é que essa cultura da divisão, ela é a cultura, digamos assim, nós vemos a cultura que se diz atualmente, a cultura do cancelamento, né? É aquela cultura de que, na verdade, tu tens a convicção, né, a certeza de que tu sabes a verdade, que a verdade está do teu lado e que não há qualquer hipótese de que a outra pessoa tu e a outra pessoa possam ter uma base em comum a partir de uma ideia de construção. Hoje a ideia é o contrário, assim, pelo menos eu diria assim, numa vertente maior, assim, né, de que como tu tens essa verdade contigo, então tu queres cancelar o outro, a ideia é a eliminação do outro, né? Nós chegamos aí em excessos, né, digamos assim, filosoficamente falando, quase que, na verdade, há quase a gente usa até uma linguagem freudiana, assim, do instinto de morte, né, quase, assim, é uma ideia, assim, de que seria quase um thanatos, né, uma ideia a ideia da morte, né? Tu desejas que o outro seja eliminado, tu quer acabar com aquilo, tudo aquilo que não entra dentro daquele teu padrão.
E é isso que eu acho interessante, é por isso que eu te pergunto, assim, coloco como pergunta nesse conteúdo, porque essa divisão e essa exacerbação, essa dificuldade de verificação, de colocar na mesa pontos em comum a partir dos quais tu pode construir alguma coisa, porque para tu participar de um diálogo, uma das coisas importantes é tu estás aberto a ouvir, né? A pessoa se colocar numa posição de ouvir. E tem até um filósofo que coloca interessante isso, que é o Jacques Derrida, né? Na verdade, é como se fosse uma viagem, né? Tu vais fazer uma viagem e tu não sabe aonde que vai chegar aquilo ali, porque então aí a diferença entre, digamos assim, uma aventura, mas não no sentido assim de responsabilidade, mas assim de tu entrares numa, sei lá, vamos ver o que vai acontecer nisso aqui, porque quando tu já sabe aonde que tu vai chegar, não tem experiência nenhuma, não existe experiência se tu já sabe onde tu vai chegar. Tu não experiencia nada, então tu parte de um ponto que tu já sabe onde tu vai chegar. Então é isso que eu te pergunto assim, ó, como é que essas ferramentas, claro que existe, né, tu mencionaste já, de técnicas, mas isso vai muito também, assim, não só da provocação do mediador ou da mediadora, ou do conciliador, da conciliadora, mas também, assim, tem que haver um pouco dessa questão das pessoas. E como é que tem se enfrentado isso nesse aspecto, assim, Dulce? Isso que tu falaste esse panorama, né, que a gente está vivendo, em outras palavras, assim, as pessoas estão construindo, né, as suas teses, defendendo mais na desconstrução do outro, né, no que sob argumentos, né? E a gente vê isso todos os dias em todas as situações. Esse caso das escolas sendo assim um grande desafio, né? Porque quando a gente começou, claro, eles começaram a judicializar e aí os ânimos vão se acirrando e a gente viu porque saiu em tudo que é lugar, né? O que aconteceu com a colega que decidiu de uma determinada forma, né? A senhora poderia só historiar para nós o caso das escolas, que o pessoal que está nos assistindo talvez não tenha, né? O que é o caso das escolas agora? É que nós estamos na quarentena, né? Aqui em relação ao coronavírus. E aí tinham parados. Então, se a senhora pudesse historiar um pouquinho, como é que Basicamente, o que aconteceu era o seguinte, que em bandeira preta ficava suspensa, né, agora já mudou pelo último decreto de sexta-feira a questão das bandeiras, mas em bandeira preta as aulas estariam automaticamente suspensas, porque tinha todos aqueles critérios lá da bandeira preta, né? E aí o que aconteceu foi que continuou em bandeira preta e retomaram as aulas. Então entraram os sindicatos, o sindicato o SIMPA, né, dos municipários, mais dos professores das escolas privadas, mais o CEPERS, enfim, mais a Associação das Mães e Pais pela Democracia, ingressaram com um pedido, no início foi contra o Estado, enfim, para que fossem suspensas as aulas, porque permanecia essa situação de bandeira preta. E foi deferida, então, a liminar pela colega. Eu lembro até que, na época, eu pensei, eu acho que isso aí deveria vir para um diálogo, né? Porque para que realmente todas as cartas sejam colocadas na mesa, porque também tem que se estabelecer uma relação de confiança, de boa-fé, isso é fundamental para iniciar o diálogo. E, a partir disso, então, houve a suspensão das aulas, foi combinado e depois foi confirmada essa decisão e teve uma mudança de bandeira logo em seguida. E aí gerou, por aqueles pais que queriam que os filhos voltassem para a escola imediatamente e tal, que
houve uma mudança de bandeira, né? Ficou sem aulas e aí logo em seguida recomeçaram as aulas, bandeira para vermelha, e continuou a discussão se aquele critério realmente era técnico, se não era, enfim. E aí veio para o Sejusc, né? Tem um colega que eu acho que já veio conversar com vocês, que é o Leoberto Branquer, que trabalha na área de justiça restaurativa, é uma das pessoas que mais conhece no Brasil e inclusive, tem reconhecimento mundial até, né, e pelo trabalho dele que ele iniciou aqui, e que, através dele, ele conversou comigo, então a gente começou essa mediação, né? E aí é importante, porque logo de início, qual é o interesse que a gente já vislumbra, um interesse comum, e foi colocado isso para eles, né? Os pais e os professores também, porque não está fácil eles fazerem aula remota e aula presencial, né? Ou todo esse tempo em aulas remotas, que é difícil, né? A gente sabe, eu agora estou trabalhando direto na frente de um computador e usando esse tipo de plataforma para fazer audiências, é muito cansativo. Então, esse interesse foi identificado como comum. E qual é o interesse maior que eles tinham ali? É o medo, e um medo legítimo, né, que todos nós temos, que aí inclui todo mundo, de ficar doente e de morrer, porque a pandemia está aí. Então, nós partimos daí, né, identificando esses dois interesses. Bom, agora vamos esmiuçar o que se pode fazer para resolver isso, especialmente porque na mediação tu pode ampliar o debate do que está no processo e tu pode prever situações para o futuro, e vão ter que ser previstas, né? Nós começamos o ano passado, em março, achando que a gente ia ficar 15 dias em casa, ia conter a pandemia, assim, e poderíamos já levar uma vida praticamente normal. Nós estamos há mais de ano, né? Teve um agravamento maior desde o início da pandemia, em março desse ano, e eu não sei quando vai terminar. A vacina é uma esperança, mas o ano que vem nós vamos ter vacina, a gente não vamos ter que provavelmente fazer uma vacina anual, como na influenza. A gente não sabe qual vai ser a resposta imunológica. A gente sabe que para ter uma resposta imunológica, né, que contém a disseminação, tem que estar 70% da população vacinada, que nós ainda vamos demorar, e todas essas situações que são de conhecimento. Então, foi colocado para eles nesse sentido: vocês vão ter que sentar e conversar, né? Claro que no começo as pessoas vêm numa ansiedade, né? E aquela situação contida e já muito inflados por toda essa batalha que existe hoje nas redes sociais, né? Que não tem movimento e as pessoas já entram com uma... eu acho que aquela coisa mesmo, né, que tu falaste, aquela coisa da morte, né? Eu quero, sabe, para eu conseguir, é irracional. Então, procurar tirar esse foco, né, e vamos tentar direcionar para uma solução, porque são esses interesses, né? Só que o quê? Os professores querem ter a segurança, né, de que eles não vão ficar doentes, que eles não vão morrer, como todos nós, né? E que também é uma vontade dos pais, porque não tem nenhum pai que quer mandar um aluno sob esse risco. Então, é um interesse comum. Esse é o principal interesse. E, por outro lado, a gente precisa que as crianças voltem para a escola, porque o aprendizado também passa pela socialização, né? Não são só conteúdos, é muito importante. E a gente convidou, que teve diferente nessa mediação, em que nós formamos uma equipe, né? A presidente do Conselho Estadual de Educação, que veio pela experiência na área, a gente convidou para trabalhar conosco, e mais recentemente o doutor Guilherme, agora me fugiu, que ele é neurocientista e trabalha nessa área de educação, Guilherme Nogueira. E ele também explicou a gente, conversou antes, ele também colocou na primeira sessão que ele participou, da importância, né, do retorno e das aulas presenciais para o desenvolvimento das crianças, e não só disso, né, o fato de ficarem em casa, toda essa questão da pandemia, que nós vamos colher esses frutos maléficos assim por anos, né?
que vai causar assim, muitos danos, inclusive problemas psiquiátricos, né, que a gente ainda não tem nem como medir isso. Então, é muito importante. A gente também trouxe epidemiologista, nós convidamos. O que eu acho, e sem nenhum com caráter de servir de perícia, assim, pessoas que vieram graciosamente, né, nos trazer informações técnicas, orientar para a gente poder discutir em cima de verdades, e mesmo assim a gente tem que considerar que na ciência tem ciência, vou usar um exemplo bem simples para defender o uso da cloroquina, e tem ciência para condenar o uso da cloroquina, né? Então, mesmo na ciência, a gente tem uma amplitude, e aí nós temos que chegar a esses pontos comuns. Então, é isso que está acontecendo. A gente fez 3 sessões de 4 horas e tanto com o grupo todo. Hoje a gente separou e vai trabalhar agora, nesse momento, separadamente, os interesses do município, depois das escolas privadas, depois do Estado. E não tem prazo para terminar, até a gente tentar organizar isso, né? Tem que eles ajudar aos professores, enfim, aos pais, aos alunos, e a todos nós, né? Porque ou a gente é pai, ou é avô, ou tem um sobrinho, ou tem um parente professor que está com medo, ou a gente é o proprietário da van que não tem mais cliente, que comprou a van e não consegue pagar, ou a gente... ou é o cara que vende, comercializa, a pessoa que comercializa o uniforme. É um reflexo enorme, e também ao redor da escola, não é nem só a segurança dentro da escola. Por tudo isso que a escola movimenta, a gente também tem que ter uma preocupação com essas pessoas ao redor. Basicamente, esse é o conflito, né? Eu estou otimista, porque aos poucos eu sinto que estão se engajando mais, que as pessoas estão se engajando na busca dessa solução, assumindo as corresponsabilidades, né? Isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque, que nem nós falávamos da nossa cultura, assim, que eu acho que não é exclusivamente do poder judiciário, mas assim da cultura do litígio, né? Da cultura brasileira. E obviamente que isso aí trouxe muitos prejuízos, né? E facilitou até um certo ponto também o poder econômico, né? Essa palavra poder econômico é um negócio meio perigoso, assim, porque ela tem várias facetas, assim, né? Mas eu vou dar um exemplo, né? Quando nós começamos a perder a disponibilidade de conversar com alguém para resolver o problema do nosso telefone do outro lado. Quando começaram a entrar primeiro aquelas centrais de atendimento, né? E aí as pessoas, primeiro eram pessoas do local, tu tinha uma certa identidade cultural, regional com aquela pessoa que mora na tua cidade, nas proximidades da tua cidade, no teu estado. Passamos a nos relacionar com pessoas que estavam em qualquer lugar do Brasil. Nós sabíamos, por exemplo, que tinham pessoas no Tocantins, tinha algumas pessoas na Bahia, no Recife ou São Paulo. Isso dificultava, porque já havia ali uma dissociação cultural quase, né, para estabelecer. E depois depois aquilo virou o computador, né? Diga quanto você ir, aperte 2, aperte 3, aperte 4, e aí nós fomos perdendo. Então eu estou dando um exemplo, assim, de que isso aí, a nossa incapacidade de dialogar na sociedade, para onde que isso... Porque outra coisa que o Brasil também sempre foi um problema no Brasil, porque as agências reguladoras no Brasil, elas exerceram um papel muito, 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 muito apagado no aspecto assim de relação com o consumidor, com os consumidores, em todas as áreas. Então, aonde que tudo isso, toda essa incapacidade de diálogo da sociedade, onde é que ela veio desembocar? No Poder Judiciário, porque alguém tinha que dizer aquilo. Só que aí aquilo, não quero voltar ao início da conversa, não é essa a ideia,
mas eu acho assim, eu vejo até com muito, obviamente, assim, extremamente entusiasmado com o desenvolvimento que está acontecendo nas mediações, em todos esses processos dialogais que estão acontecendo, né? Que tu falasse, por exemplo, nós estivemos aqui conversando com o Leoberto e também a Janaceia, acho que a colega Vanderlei também trabalhou bastante com a mediação. E nós começamos essa experiência de uma certa forma também ainda também de uma forma bastante incipiente com os juizados especiais, né? Sim. Que ali começou aqueles diálogos, mas eu acho assim que a questão toda não é ficar dentro mesmo, é isso que eu acho que agora a diferença assim, é que é a possibilidade disso ter um efeito irradiante, né? Irradiador assim, para a sociedade, de nós conseguirmos solucionar os nossos problemas, porque não adianta, nós precisamos dos outros. Né? Eu conversava esses dias com um amigo aí no interior e ele me disse, olha, a questão dos vizinhos, né? Ele disse assim, olha, às vezes a gente precisa mais do vizinho do que de um parente, porque acontece alguma coisa no meio da noite, tu te machuca, tu tem um problema sério, a pessoa já tem idade, tem um infarto, sei lá, tem qualquer coisa, se queima, para quem que ela vai, o socorro imediato que ela vai fazer, ela vai solucionar o vizinho. E às vezes, o que nós temos observado na nossa sociedade, não só no Brasil, que a gente às vezes não sabe quem é o vizinho, não conversamos com ninguém, as reuniões de condomínio são verdadeiros ringues, né? E então eu acho assim que essa iniciativa, que já não é nem tanto iniciativa, mas agora eu diria assim que é uma prática consolidada que vai se desenvolvendo, isso aí é muito auspicioso, né? Mas eu também queria te perguntar uma outra coisa, Dulce, assim, as pessoas então, como é que funciona agora, assim, um pouquinho tecnicamente nos processos, tá? Isso aí, quem é que faz a opção pela mediação? Porque às vezes a gente observa o seguinte, poxa, mas eu não queria que o meu processo fosse para conciliação, né? Ou aí no caso, como é que entra a mediação nessa questão processual, assim? Como é que fica isso aí? Como é que se é a mesma coisa da conciliação, né? Voltando um pouquinho, né, o que tu disseste, só para reforçar essa questão, hoje a gente nem fala com pessoas de outros lugares, hoje é máquina, né? Às vezes a gente atende o telefone, eles perguntam, é o fulano, e tu vai dizer, não, o fulano não mora aqui, não. Daí ela diz, não entendi. Porque eles só vão captar o não ou o sim, e se conhece, daí já está gravado. Então é pior ainda. E isso realmente, as pessoas desaprendem a conversar. Até a comunicação, o sotaque, eu já tive que ligar para esses serviços, enfim, eu acho que operadora de, não sei, alguém me atendeu, eu não conseguia compreender, porque falava baixinho e tinha um sotaque muito diferente. Então, para mim, não era claro, eu tinha que pedir para responder realmente chega um momento que tu fica exasperado, né? E não tem mais condição de diálogo. Né? Depois eu fico até com pena dessas pessoas. Porque não, e até tem uma coisa, né, Dulce, assim, ó, a respeito disso, dessas regionalidades, porque a nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul, a nossa cultura, ela é mais próxima, ela tem muita influência da língua espanhola, né? E o espanhol é uma língua mais, assim, nós somos mais diretos, a maneira, ela soa mais ríspido. Então, às vezes, o que tu estava, só estou complementando, assim, colorindo um pouco o que tu está dizendo, né? Botando algumas tintas, que às vezes eles têm um jeito mais doce em alguns lugares, e nós, então, e aquilo, a maneira de tu falar, tu já
E isso é muito do ser humano, dessa coisa da sensibilidade, do ouvido, e aí o camarada já acha que tu estás agredindo, aí já já toma outro rumo a conversa, né? Isso também pode acontecer. Mas o que acontece com os processos, né? É um procedimento voluntário, mas os colegas têm encaminhado, eles acompanham, inclusive para fazer aquelas audiências iniciais do artigo 334 CPC, né? Eles estão encaminhando, principalmente nesse período de pandemia, estão encaminhando para o Sejusc, porque a gente se organizou cedo com a questão das audiências virtuais. Desde 4 de maio do ano passado, a gente já está fazendo. Então, os colegas começaram a usar mais. Então, eles encaminham, em vez de fazer aquela audiência do 334, já estão encaminhando. E a partir do momento que o mediador, que o conciliador se apresenta, expõe quais são os princípios, dificilmente, pode não sair acordo, mas as pessoas ficam interessadas em ouvir, né? Porque uma coisa muito importante que não acontece nessas reclamações, enfim, que a gente faz, ou essas questões, ali os problemas são particularizados, né? Vai ter que ouvir o outro lado. Por exemplo, mesmo num problema de crédito, superendividamento. Superendividamento agravou muito nesse período, né? É diferente se a pessoa vier ali, se mostrar e colocar qual é o problema, o que ela está vivendo, até com uma fonte de motivação para aquele preposto tentar fazer alguma coisa para ajudá-la a resolver aquele problema. As pessoas vão se cotizando e vendo, bom, paga primeiro isso, dou mais prazo ali, posso dar um desconto aqui. Claro, tem situações, principalmente com as instituições financeiras, que são, eu já fiz um projeto agora, a pedido de um colega, né, uma pauta concentrada, justamente com esse problema de financiamento de motoristas de van, que adquiriram, a grande maioria em 2019, assumiram uma prestação alta, né, 2, 3 mil reais, vocês imaginam a situação deles. Mas é assim, as instituições financeiras são irredutíveis nesse ponto. Agora, tu sabes, assim... Essa é a minha frustração na CIVA, só para complementar. Mas isso aí tem uma explicação também, assim, ó, dos que eu observo, né? Talvez não seja uma explicação, mas, enfim, uma constatação. Tu percebes, assim, ó, já faz talvez, sei lá, 2 décadas, não sei, que a figura dos prepostos foram ficando esvaziadas. Tu não tens mais gerentes. Exatamente. Isso é um problema, assim, também, né, do sistema capitalista selvagem. Há uma selvageria, assim, de lucro. E o que acontece? Houve um achatamento total das categorias, digamos, eu estou falando dentro até da iniciativa privada, né? E que tu não tens a figura, porque o que acontecia antigamente? Tu pegava e disse, olha, eu quero conversar com o gerente. Então, em muitos locais, isso tu tinha, assim, praticamente desde uma lancheria até uma loja grande de departamentos. Então, tu tinha uma figura ali que tinha uma posição inclusive, não era o diretor, mas ele tinha uma posição de decisória, de decisão, e isso facilitava a solução dos problemas. Alguém com autoridade e com autonomia. Essa figura eles inventaram a história do coordenador. Né? Então, assim, ó, isso na verdade é um eufemismo para achatar os salários, né? Então, o indivíduo aquele que não tinha um plus, né, no seu salário, nas suas atribuições que corresponderia então a esse plus, o camarada diz, olha, né? Então entra naquela política da empresa. Eu acho que isso foi um grande prejuízo que se veio. Eu acho que isso já faz mais de 2 décadas ou mais que essa figura foi desaparecendo, né? Então realmente isso é um negócio bem complicado. E o caso das instituições financeiras é a mesma coisa, porque os gerentes de instituições financeiras que também tinham muita autonomia passaram a cumprir
uma tabela de produtividade, de metas, se ele não vende, quando ele abre a conta, se ele não vende um seguro para casa, se não vende seguro para o carro, seguro, né, de, sei lá, algum outro produto do banco, ele está fora. Entra outro. Então, isso aí ficou muito complicado, né? Eu acho que dificulta também essa verticalização da sociedade no aspecto econômico, né? E aí que eu digo, né, no aspecto assim de um capitalismo assim sem uma visão social, acaba gerando essas distorções, né? Isso a gente vê muito, e os nossos índices de acordo nas conciliações, essas que envolvem instituições financeiras, são baixíssimos, né? No cível, a gente tem índices melhores de mais de 50%, em torno de 50% ou mais na família, porque aí realmente são situações bem particularizadas, né, de se conseguir uma fonte de diálogo. E nós criamos, agora recentemente, fundamos o ano passado um Sejusc temático, o Sejusc empresarial, justamente pensando nisso, de atender, já vislumbrando, né, essas, junto com sugestão do desembargador Ney Widmann, né, que está na terceira vice, e os juízes das varas empresariais, e trouxeram para nós essa questão de tentar, antes de pedir a recuperação judicial, né, que essas empresas abriam um canal de comunicação dessas empresas com os seus credores, né, para evitar isso, porque ficou patente. Imagina, 95% das nossas empresas, ou mais de 95%, são micro e pequenas empresas, né? E eles lidam com um fluxo de caixa de 15 dias, quando muito. Então, imagina ficar 15 dias fechados ou mais. Bom, a gente viu, né? Quantas empresas fecharam. Na área da alimentação também, quem não conseguiu se adequar, não ser mercados, mas eu falo de restaurantes. Quantos restaurantes que a gente estava habituado a ver que fecharam, né? Aqueles que não conseguiram rapidamente pular para a tela entrega, né? Se mudar todo o negócio deles, e também mudando para a tela entrega, quantos garçons não perderam o seu emprego? Então, acho que nós vamos colher realmente, a gente vai sofrer esses efeitos dessa pandemia por muitos anos, e acho que essas resoluções, né, essa possibilidade de abrir a mediação e a conciliação para tentar, pelo menos, aliviar, né? Eu lembro que a gente fez, aliviar essa carga. A gente fez um trabalho no início também para possibilitar essas renegociações de aluguéis, né? Esses aluguéis comerciais, até para sensibilizar os locatários, né? Que tudo bem, tem gente que vive do aluguel, mas tem gente que não vai conseguir, daqui a pouco vai ficar desocupado o imóvel, né? E talvez tu perca ainda mais, né? Então, nesse sentido que eu acho que a gente pode muito ajudar e vai ter muito que ajudar ainda, né? Tem uma outra trabalho interessante, assim, só para... Acho que a gente já está se aproximando quase do tempo, e eu falo demais, se me deixarem, eu não vou parar. Mas a gente tem um trabalho muito legal também na área dos conflitos fundiários, que agora, inclusive, se existem recomendações, né, de não se promover, por razões óbvias, né, não se promover despejos, desocupações. Então, e muita gente acabou perdendo o emprego essas ocupações irregulares, clandestinas, de áreas públicas, de áreas privadas, né, que a gente sabe que tem algumas que têm 20 anos ou mais, e as pessoas não são titulares, já tem assim, é um bairro em situações precárias. Então a gente trabalha, tem um processo bem interessante para trabalhar a reurbanização dessas áreas, né? E dentro do Sejusc que ocorre esse espaço de negociação, de auxiliar eles se organizarem, porque eles sozinhos não podem nada, né? Se organizarem em associações ou cooperativas, criar esse ambiente para que eles possam negociar, tanto com o poder público quanto com os proprietários, né? Com os privados, enfim,
dá orientações, né? Tem uma equipe, um grupo de trabalho fixo que tem a promotora, procuradores do município que dão todas as orientações, o juiz do Sejus, que defensor público. Então, assim, se eu pudesse resumir, cabe tudo. Dentro da mediação, né, agora que eu estou trabalhando só com isso, eu realizei, né, o que eu já pensava, cabe tudo. Né? Não tem o que não se possa discutir. Tudo aquilo que pode ser transacionado de alguma forma, a gente pode trazer para a mediação. Né? Então, eu acho que é um trabalho que a gente vai apaixonando assim, por saber que realmente pode mudar a vida das pessoas, né? Que eu acho que essa é a nossa maior recompensa, né? Quando a gente consegue, com o nosso trabalho, né, melhorar a vida das outras pessoas. Acho que essa que é que é a maior cachaça que a gente tem, né? Pelo menos eu falo por nós, né? Enquanto nessa experiência de juízes também, né? Quando a gente consegue resolver numa conciliação e ver que as pessoas saem felizes de lá, não tem maior recompensa, nem 10.000 sentenças vão compensar isso aí, né? Que é realmente entregar aquilo que eles buscaram através deles, assim, restabelecer esse diálogo. Vamos lá, vamos resolver. Vocês podem, né? Empoderar essas pessoas. Vocês podem resolver. Vocês têm todos os instrumentos, né? Nós só vamos criar esse ambiente para que vocês voltem a conversar. E às vezes eles dizem: mas eu sempre quis conversar, eu sempre tive disposto, porque não sei o que, nós estamos aqui, não é por minha culpa. Não... Então, a gente sempre trabalha com aquilo. Bom, né? Se teve disposto e não funcionou, mas a gente tem que trabalhar daqui para frente, né? Não vamos poder mudar. Eu sempre usei isso, que bom se eu pudesse mudar, né? Talvez a situação seria outra, se a gente pudesse mudar o passado, a gente não estava vivendo o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Então, vamos pensar prospectivamente, vamos ver o que a gente pode fazer para minimizar danos e resolver esses problemas. Eu acho que é por aí, né? Tem muitas dificuldades ainda, mas com essas situações que têm vindo, como essa da escola, né, das escolas, eu digo para os mediadores, eles estão trabalhando gratuitamente, né? Isso veio... mas não importa, é uma possibilidade a gente mudar, mostrar que a gente pode ajudar a resolver esses conflitos sem precisar, e hoje mesmo eu disse na sessão de hoje, né? Se vocês não conseguirem encontrar um caminho comum, né, que vocês conseguirem estabelecer metas, enfim, que vocês consigam, não metas, porque a meta vai parecer muito dessa coisa comercial ou dos gerentes de banco que tem que atingir metas, né, mas caminhos para enfrentar os problemas que ainda virão, né, toda semana provavelmente vai ter um processo para algum juiz decidir, né, dentro de uma limitação que a gente tem, dentro de um processo, dentro das limitações legais, e sem sem poder vivenciar, né, sem poder, nem sempre a gente não consegue, dentro de um processo, calçar o chinelo de um e de outro, né, que na mediação a gente consegue, resumindo, né, bem isso aí. Alguém usou uma outra expressão, o que eles usaram? Tenta correr de salto na brita. Correr de salto alto na brita. Não, mas eu adorei. Ia colocar uma coisa, né? Sim, doutora, eu ia dizer, né, até retomando o que vocês tinham colocado, que de fato me parece que é um novo paradigma de justiça. Em termos de teoria da justiça, eu acho que os dois paradigmas, tanto apelar a um juiz quanto apelar a um mediador, são modalidades de resolução do conflito, né? Até no Aristóteles, que é um filósofo que eu estudo lá na retórica, ele propõe que o justo apela ao juiz, que é a justiça animada, mas o equânime, que é o que possui uma modalidade de virtude da justiça mais nobre, mais alta, ele apela a um árbitro ou a um conciliador, porque ele tem exatamente essa abertura que a senhora estava colocando, né? Ainda assim, uma coisa não exclui a outra. Eu digo assim, em termos de teoria da justiça, em termos de resolução de conflitos. Existem alguns conflitos que é necessário que o juiz intervenha.
Agora, me parece, 2 pontos assim que ficam bem claros para mim, é que primeiro, as universidades e a formação jurídica hoje, o ensino jurídico, em que pese haver um crescimento nessa questão de meios alternativos de resolução de conflitos, existem disciplinas nesse sentido, né, nas universidades, mas ainda, tipo, isso ocupa 1% do currículo do acadêmico, que entra e é formado a defender ideias e se embater e buscar um julgamento e a intervenção de um terceiro para decidir e não fazer isso com que as partes encontrem as soluções, né? Então, assim, o peso curricular e o peso no ensino jurídico dessas questões é muito menor. E me parece que a senhora mostrou que exatamente nesse momento, a boa parte dos conflitos que estão chegando ao judiciário nesse momento específico são aptos a essa resolução por meio de mediação e conciliação, porque não é tanto as pessoas, né, assim, intencionalmente entrando em conflito e prejudicando as outras, mas são circunstâncias que levam as pessoas a não atender aquilo que era antes, né, viável de ser atendido e que é, inclusive, por exemplo, um contrato de locação em que haviam se comprometido, por exemplo, ou de um financiamento, né? E nessas situações, assim, eu acho que fazer com que as partes encontrem a solução do conflito é realmente algo muito importante e fundamental para a teoria da justiça, né? Para o poder judiciário, mas para a teoria da justiça que repercute na sociedade, né? Eu acho que é um ganho, de fato, para a nossa sociedade esse tipo de resolução alternativa de conflito, né? Essa experiência... Desculpe, Leandro. Pode falar, pode falar. Não, é dizer, só que, na verdade, também tem uma coisa importante nisso, né, que é, digamos assim, tu te deparares com a tua responsabilidade, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante. Tu disseste uma coisa muito interessante, essa questão da formação jurídica nossa, de ensino jurídico, que forma o advogado para o conflito, né? E isso é um pouco da nossa característica, assim, da forma da nossa... Isso vem muito do continente europeu e vem da forma, por exemplo, se tu vê na justiça norte-americana, tu tem um pouco de... primeiro que eles têm uma, digamos assim, tradicionalmente a autonomia da vontade é um valor assim muito caro ao sistema anglo-americano, né? Eu sempre dou aquele exemplo lá nos Estados Unidos, um dos países né, é que tu entras se tu diz que não declara, olha, tu tem mais de 10 mil dólares contigo, se tu tiver e disser que não tem, vai dar muito problema. A tua palavra tem muito peso, né? A nossa cultura é muito da cultura do escrito, né? É a cultura da coisa da lei, né? Da coisa do escrito. Essa é uma cultura que dá, de uma certa forma, ela cria um distanciamento também, né? Porque é diferente uma coisa, digo, né? Entre quatro olhos ali, né? As pessoas estão ali se olhando e estão decidindo cumprir um contrato, enfim, satisfazer uma obrigação, etc. E eu acho que isso aí é uma experiência muito interessante, e eu sei que os colegas também estão trabalhando, né? Nós falamos do Leoberto aí, que é um aspecto já no momento posterior, que é meu Deus, me falta sempre a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, E isso também está chegando também na justiça restaurativa na área criminal, assim, que os colegas estão trabalhando aí com isso, né? E isso eu acho que vai criar, eu acho que esses mecanismos, eles têm muita, digamos assim, possibilidade de mudar culturas, mudar essa nossa cultura só da coisa, porque as coisas tanto do escrito, eu vejo, por exemplo, no nosso processo, né? Eu cito esses dias, eu estava julgando aqui um processo segundo grau
que, olha, era um processo, eu trago como exemplo, né, que eu acho que era um processo de estupro de vulnerável, que a audiência, toda a instrução, ela não levou 1 hora, eu acho que levou uns 45 minutos. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso, né? Porque não é possível que uma pena que saia de 8 anos, isso aqui não é crítica ao colega nem nada, é uma situação que é conjuntural, né? O juiz tem uma pauta imensa de processos, é um em cima do outro, as testemunhas estão ali, então eu acho que entra numa aceleração que onde é que está o diálogo disso? Onde é que está a oralidade? Isso é uma das coisas que sempre né, que me preocupou muito, porque é muito decorativa essa ideia no processo da oralidade. Nossa, é uma figura, em alemão se diz um Schmuck, né, uma joiazinha, uma fantasia, uma bijuteria. Então, eu acho que é uma grande chance das coisas chegarem a desenvolver uma técnica de a gente aprender a ouvir o outro, né? Eu acho que isso aí é importante, eu ia referir, ouvir o outro. E na mediação, o que acontece? A pessoa que está lá envolvida no conflito tem que ouvir o outro. Porque quando o outro estiver falando, ela vai ter que ficar, por mais vontade que ela tenha que falar, isso é organizado no tempo, ela vai ter que ouvir, vai ter que aprender a ouvir. E esse ambiente é um ambiente controlado. E depois eu não vejo assim não existe prejuízo. Primeiro, se tiver alguma medida urgente, alguma coisa que tem que garantir um direito, né, no curso de um processo, por exemplo, o juiz vai ter que decidir aquilo sem prejuízo da mediação para resolver o problema, né? Não aquele problema subjacente, porque o que a gente resolve no processo é a ponta do iceberg. A gente não entra, não mergulha no problema, e na mediação pode mergulhar. Se é pré-processual, nada impede. Bom, não conseguir resolver, nem com a ajuda de um terceiro, ainda vai ter a possibilidade de ajuizar o processo. Eu lembro que eu fiz um intercâmbio, acho que foi 15 dias, e através da Associação de Magistrados de Pernambuco, assim, que fez junto com a AMB. E aí eu estava em Gravataí, eu tinha 7.000 processos de família. Eu cheguei a fazer num mês 300 audiências, né? E aí eu conversei com uma juíza lá, e aí ela ficou espantada, porque ela tinha 200 processos. Ela disse, como é que um juiz de família pode decidir 7.000 processos? Não tem como. Então, o que eu me agarrava era na conciliação, de fazer conciliação, tentar resolver aqueles problemas mais urgentes, né? E aí depois deixar aquilo que era mais, né, bom, partilha de bens, então eu focava alimentos, guarda de crianças, essas coisas que são mais sensíveis, mas é absolutamente impossível que juiz que a gente é com esse volume de processo, que jurisdição a gente pode entregar, né? Então, eu acho que realmente dá muita gratificação na mediação, porque aí tu consegue realmente ver o outro, né? Não como juiz, os mediadores também, mas eu nessa área, né? Então, e eu vejo que esse trabalho, aos poucos, os colegas também vão enviando processos, vão reconhecendo esse trabalho que realmente pode ajudar, né? Já aconteceu no 2º grau também, eu já recebi processos, né, de desembargadores, olha, Dulce, eu estou com um problema, acho que a mediação resolve, e resolveu, né? Resolveu, porque não tem como fazer isso, o juiz parar e dizer, vamos parar tudo e vamos descer aqui, e agora vamos sentar numa mesa. A gente não consegue, no exercício da jurisdição, fazer isso. E vamos conversar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Um acordo que saiu com as empresas de ônibus e o município de Porto Alegre o ano passado, foram 16 sessões de mediação. 16 sessões, ouvindo, conversando, progredindo, regredindo, voltando. Faz parte, é o processo do diálogo, é esse, né? Primeiro a gente tenta fazer ouvir, às vezes é difícil, às vezes tem que fazer 4, 5 sessões para ouvir o que o outro disse, né? Porque às vezes as pessoas chegam lá
né, com a mente fechada, assim, não conseguem ouvir. Mas é um processo bem interessante, eu espero mesmo que vire uma cultura isso, né? Que os advogados sejam bem remunerados por esse papel que eles fazem de orientação e de proporcionar esse ambiente para os seus assistidos, né? Que também implica numa porção de coisas. Nós temos muitos advogados, não tem previsão de honorários específicos para participação de mediação, né? Quando essas coisas começarem a mudar, eu acho que a gente vai galgar mais degraus aí na mediação e poder ajudar muito mais pessoas, né? Tem áreas como... Leandro, vamos encerrando, Leandro. Isso, tá. Eu queria uma última pergunta, então. Que nem a senhora colocou aí, tem áreas como direito de família que são próprias para mediação e conciliação, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, acredito que ainda tenha o projeto Conciliação ali no Foro Central aqui em Porto Alegre, em que todos os processos que ingressavam envolvendo direito de família eram remetidos para um outro juiz que tentava fazer a conciliação. E várias varas de família adotavam como uma etapa necessária para dar seguimento ao processo. E, na época, eu militava em direito de família, muitos dos processos resolviam ali. Porque o direito de família, muitas vezes, você alcançar uma mediação para regular, às vezes a partilha de patrimônio pode ser um pouquinho mais complicado, mas a guarda dos filhos, visitação, pensão alimentícia, se as partes mesmo encontram uma solução para regular essas situações, é muito melhor que um terceiro venha intervir e ditar as regras de como elas vão se relacionar, né? E que pese, às vezes, não ter regras é pior ainda, né? Se fica aberto assim, a visitação, às vezes é pior ainda. Mas se elas conseguem construir junto, funciona muito melhor do que a imposição de um terceiro. Então, eu queria abrir oportunidade para o Conrado fazer uma última consideração aí e se agradecer a magistrada, a doutora Dulce, e depois abro uma oportunidade para a doutora Dulce deixar um último recado. Eu só vou seguir nessa linha, assim, eu acho que a primeira coisa, eu acho que o Leandro trouxe um tema aí que eu achei muito interessante, que é essa questão da formação dos bacharéis em direito, né? Eu acho que isso tem que ser revisto, né? A advocacia do contencioso é uma advocacia complicada, porque há um paradoxo também, que a sociedade acha um poder judiciário muito caro, né? Ele é um poder caro, não tenho dúvida disso, ele é realmente muito caro, mas as pessoas não têm ideia do tamanho que é digamos assim, o gerenciamento, né, do conflito que nós temos. No Rio Grande do Sul nós temos cerca de, acho que 11 milhões de habitantes, né, o estado do Rio Grande do Sul, é mais ou menos isso, né? E nós temos aí, numa média, eu acho que, se eu errar não é por muito, de cada 4 gaúchos, um tem um processo na justiça. Então, a qualquer coisa as pessoas vão para a justiça. Então, até porque elas não encontram, digamos assim, uma ressonância na sociedade de maneira que que possam resolver os seus problemas. Então, eu acho que a busca ela é justa, só que nós temos que pensar as formas de resolver esse problema. Eu acho que esta maneira da mediação ela é sensacional, assim como a justiça restaurativa, né? Quer dizer, é uma verdadeira... Eu vou usar um pouco eu conversava com a Dulce antes, esses dias, né? Que a formação dela da enfermagem está diretamente relacionada com o cuidado, que é um tema muito caro da filosofia, né? Cuidado. Então, exatamente o que é o cuidado, né? É o respeito ao outro, né? Isso é cuidado, né? É o respeito, é o ouvir, é o sentir, a empatia. Eu acho que essa experiência ela acaba conduzindo a isso, né? Nós temos uma cultura muito verticalizada pela própria natureza da própria formação do país, né? Eu sempre gosto de trazer assim essa ideia um pouco histórica, porque
nós não fomos um país que se formou a partir de comunidades, né? Como, por exemplo, aconteceu com os Estados Unidos, com as 13 colônias, e a Europa toda, as experiências das tribos, né? Nós somos um país que foi montado quase que artificialmente como um pátio de Portugal, que tivemos nos nossos estatutos jurídicos há mais ou menos 140 anos, um indivíduo, um ser humano que não tinha direito nem mesmo ao próprio corpo, que era um escravo, né, que não tinha direito à sua sexualidade, no sentido de tinha que favorecer, às vezes, o senhor o seu proprietário, e assim as maiores atrocidades. Então a sociedade se acostumou muito com a injustiça, né? Acostumou a ver, por exemplo, é uma das explicações que se vê hoje do que nós estamos não só no aspecto da economia, né? Aí quem traz muito esse tema é o Zygmunt Bauman, né? Quer dizer, o indivíduo no aprisionamento, ele é também um subproduto porque ele não é consumidor, mas também no Brasil isso ganha uma carga ainda mais pesada a partir exatamente dessa perspectiva de que o brasileiro ele se acostumou a ver o indivíduo nessa situação de penúria e de inferioridade, que é difícil para o europeu aceitar, porque lá existe uma ideia de que todos têm o que é uma coisa meio óbvia, né, de uma igualdade, né? Então isso é um problema sério. Eu acho que essas experiências nossas, elas, digamos assim, elas quebram uma cadeia muito perniciosa, cultural nossa, que ela é robustecida pelo nosso sistema jurídico, que favorece, exatamente como eu falei, o escrito, a proliferação de leis, aquela coisa toda, né? Então, eu realmente, assim, acho, né, acho que, no caso agora, nós temos uma parcela, agora, evidentemente, que o governo também teria, né, o caso, por exemplo, na Europa, nós falamos aqui da pandemia, isso não é só um problema entre as pessoas, né? Eu acho que isso é importante, claro. Existe, por exemplo, a Alemanha, ela praticamente 70% daquele salário, da economia da empresa, da pequena empresa, daqueles que realmente estão sofrendo, eles estão recebendo dinheiro do governo, porque isso aconteceu na Inglaterra, acontece nos países desenvolvidos. Aqui nós tivemos aí experiências desastrosas este ano, por exemplo, né? E isso aí não se tem uma visão de que esse dinheiro ele retorna, na verdade, né? Porque se tu injeta dinheiro na sociedade, o dinheiro retorna para o governo, né? Porque há uma circulação. Agora, se fica ali, todo mundo morre abraçado, porque se não tem consumidor, não vai ter o fornecedor, né? Então, eu queria só agradecer a Dulce pelo tempo que ela tirou para conversar conosco, parabenizar ela pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, desejar a ela muito sucesso e que a gente realmente consiga consolidar um novo paradigma dialógico, mais cidadão, mais próximo, com maior empatia, e quebrar isso que está, essa tendência agora de cancelamento, da cultura do cancelamento, da aniquilação do outro. Eu acho que essa forma que comece, né, já que pelo menos sirva agora o Poder Judiciário, tão, às vezes, muito incompreendido em muitos aspectos, a, quem sabe, fornecer assim, elementos técnicos, né, para que isso acabe se incorporando aí na nossa vida social. Obrigado, tá, Dulce? E também já me despeço de ti, Leandro. Doutora Dulce, uma última palavra aí para o pessoal que nos acompanha. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do nosso serviço, né? Acho que tem algumas palavras que foram colocadas agora pelo
pelo Conrado. A mediação é assim, é saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro, que começa por esse processo de escuta, né? Que até se fala escutatória, que a gente tem que aprender essa escuta ativa, né? Tentar se colocar no lugar do outro e particularizar, né? Porque num processo as pessoas acabam, né? Principalmente nessas ações de massa, nessas questões aí, acabam virando um número, né? Tem aquele número daquele processo, principalmente aqui no Brasil, em função dessas características que a gente tem que tentar encontrar realmente métodos alternativos, porque o judiciário não consegue mais dar a resposta, né? E muito menos a resposta adequada nesse tipo de conflitos. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, temos que tentar fazer um bom trabalho, né? Eu digo para os mediadores que há anos trabalham praticamente sem remuneração nenhuma, né? A gente vai ter que trilhar esse caminho, vai ter que mostrar, ser reconhecido esse trabalho para depois também colher os frutos. É uma batalha árdua, mas a gente vai chegar lá e esses espaços que vocês propiciam, este espaço aqui também é importante para divulgar esse trabalho e me colocar à disposição de vocês sempre que possível, sempre que vocês quiserem. Agradeço muito a oportunidade, foi muito bom. Muito obrigado, doutora Dulce. Excelente a sua exposição. Tenho certeza que o pessoal que vai acompanhar pela internet vai aprender muito e ver a importância desses meios alternativos de resolução de conflito para a justiça e para o direito e para o bem da nossa comunidade. Então, encerro agora a nossa gravação. Me despeço de você, Conrado, e de você também, doutora Dulce. Muito obrigado pela participação. Abração. Vou encerrando aqui.